Nós vamos orar ao Senhor, depois eu vou estar lendo uma palavra e em sequência depois eu vou convidar a Duda para um momento de louvor. Amém? Vamos orar? Deus, nós estamos reunidos na Tua presença, mais uma vez para esta reunião virtual e esperamos, Senhor, contar com a Tua graça, com a direção do Teu Espírito Santo em nossas vidas, para que esta seja uma reunião abençoada, que venha promover, acima de tudo, a Tua glória e também trazer aos nossos corações um pouco mais de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa a vida de cada um dos nossos irmãos participantes e aqueles que irão falar ou cantar no decorrer desta reunião. Para a Tua glória. Amém. Bom, minha gente, Salmo 40, versículo 1 até o versículo 5. Eu estou com a Bíblia aqui, mas eu vou estar lendo pelo celular, que está na nossa linguagem de hoje. E diz assim: esperei com paciência pela ajuda de Deus, o Senhor. Ele me escutou e ouviu o meu pedido de socorro. Tirou-me de uma cova perigosa, de um poço de lama. Ele me pôs seguro em cima de uma rocha e firmou os meus passos. Ele me ensinou a cantar uma nova canção, um hino de louvor ao nosso Deus. Quando virem isso, muitos temerão o Senhor e nele porão a sua confiança. Feliz é aquele que confia em Deus, o Senhor, que não vai atrás dos ídolos, nem se junta com os que adoram falsos deuses. Ó Senhor, nosso Deus, tu tens feito grandes coisas por nós. Não há ninguém igual a ti. Tu tens feito muitos planos maravilhosos para o nosso bem, e ainda que eu quisesse, não poderia falar de todos eles, pois são tantos que não podem ser contados. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Hoje eu estava iniciando já a preparação da aula dominical de domingo que vem, e de repente eu me deparei também com esse texto aqui, né, do salmista Davi, onde diz que ele esperou com paciência, né? A paciência aqui está ligado também à perseverança e contar com a ajuda de Deus e saber esperar o momento certo, né? O salmista diz aqui que Deus ouviu, Deus atendeu o seu pedido de socorro. E aí lá no versículo 4, ele fala assim, que feliz é a pessoa que confia em Deus, o Senhor. Que nós possamos desfrutar, né, desta felicidade que provém do Senhor, a felicidade que vem através da perseverança, da paciência e da confiança em Deus. Amém? Então, nós vamos, neste momento agora, ouvir a irmã Eduarda. Ela vai estar ministrando um momento de louvor e adoração ao Senhor. É com você, Eduarda. Oh
Vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti. Sabes bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Amém. Deus te abençoe, Eduarda. Fica preparada aí, porque provavelmente você vai cantar mais um hino depois, tá bom? Mas eu quero, bom, nesse momento agora, dar oportunidade para o Alê, já, né, uma palavra para nós, e depois a irmã Michele Andrade, ela disse que já conseguiu aí identificar aonde liga o vídeo e o microfone, né, no celular. Então, depois do Alê, ela também terá a oportunidade. Amém? É com você, Alê. Tiago 4:17, que é: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Que é com relação a quando ele fala das incertezas, que muitas vezes a gente fica indeciso se deve fazer algo sim para Deus ou não, se deve evangelizar ou não. E a pessoa fica pegando nisso e ela não fazendo aquilo, ela acaba pecando. Para que a gente, sabendo que o que a gente tem que fazer, que a gente possa fazer, quer dizer, que a gente faça aquilo que nós devemos fazer. Amém. Deus te abençoe, Alê, aí por essa palavra, né? E até lembrando os irmãos que nós começamos domingo passado a estudar as epístolas gerais, e hoje eu estava me deleitando aqui, né, em Tiago, do capítulo 1, versículo 2 até o versículo 11, né? Era tanta coisa para estudar que eu parei no versículo 4, agora no final da tarde. Não foi possível avançar mais ainda, porque a Bíblia, ela é uma fonte inesgotável de conhecimento, né? A gente começa a ler a palavra de Deus e as coisas vão brotando na mente, e a gente começa a escrever. Hoje eu escrevi 26 páginas sobre Tiago, e depois falei, acho que eu escrevi pouco ainda, isso porque eu estou no capítulo 1, versículo 4, ou seja, é muita coisa boa da parte de Deus para nós estudarmos. Deus abençoe ao pastor Jerônimo, que conseguiu também entrar. Nós estamos felizes por ter você aqui.
E agora nós queremos ouvir a irmã Michele. Irmã Michele, nós estamos te vendo, só falta te ouvir agora. É só ligar o microfone e falar. Amém? Deus abençoe. Glória a Deus. Eu queria deixar para os irmãos em Daniel 20, em Daniel 3. Ai, meu Deus, glória a Deus, aleluia. Em Daniel 3, 20 e o 25, que diz, e ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que afastassem Sadraque, Mesaque e Abidnego, para os lançarem no forno de fogo ardente. E o 25, respondeu e disse, eu, porém, vejo 4 homens soltos que andavam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles, e o aspecto dos 4 é semelhante ao filho dos deuses. Somente até aí. Aqui mostra que Deus ele permitiu que eles entrassem no fogo. Tem muitas lutas que Deus ele permite que a gente passe por elas, mas Deus ele entra junto com a gente. Isso não quer dizer que a gente não vá. O sol ele nasce para o justo e para o injusto. E só que quando que as coisas vão mal para a gente, Deus ele passa junto com a gente. Muitas vezes ele pega a gente no colo. Então, se você tem alguma luta que você está passando, Deus ele não vai tirar a luta da sua frente, mas ele promete que ele vai passar por essa luta junto com você. Somente até aí. Amém. Amém. Deus abençoe, irmã Michele. Olha, eu não vou dizer que existe spoiler, né, o spoiler no reino espiritual, porque o Espírito de Deus, ele age na vida de todos, mas estas palavras que você trouxe, né, elas estão bem de acordo com o texto lá de Tiago, no capítulo 1, que eu estava estudando hoje, e exatamente pensando sobre isso, sobre a alegria do crente na provação, no sofrimento, né? É coisa de louco, gente. Mas só mesmo quem confia no Senhor, quem anda com Deus, para se alegrar na tribulação, né? E graças a Deus que nós somos aqueles que andam, que caminham com o Senhor. Irmã Helena, vamos ouvir você também, amém? Amém, pastor. Amém. Vamos estar deixando a palavra para os irmãos em Isaías 40, 27 em diante. Que diz assim, novas forças para os fracos. Povo de Israel, por que vocês se queixam dizendo, o Senhor não se importa conosco, o nosso Deus não se interessa pela nossa situação. Será que vocês não sabem? Será que nunca ouviram falar disso? O Senhor é Deus eterno. Ele criou o mundo inteiro, ele não se cansa, não fica fadigado, ninguém pode medir a sua sabedoria. Aos cansados ele dá novas forças e enche os jovens, ele enche os fracos de energia. Até os jovens se cansam e os moços tropeçam e caem, mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças, voam nas alturas como águias, corre e não perde as forças, anda e não se cansa, né? Que palavras maravilhosas, né? Muitas vezes nós tiramos um tempo, falamos muitas vezes, estou cansada, não vou fazendo isso, porque estou aquilo, estou muito cansada, né? E a palavra de Deus nos diz que Deus nos regovira, né? Deus nos dá novas forças, né? Porque o cansaço não é nenhum impedimento para nós fazermos nada para Deus, né? O cansaço, muitas vezes a gente coloca o cansaço na frente de tudo, e não é por aí, porque se a palavra do Senhor está dizendo, ele levanta os fracos, né? Ele dá força àqueles que estão fracos. E tem um louvor que eu subo as escadas sempre cantando, pastor, que é aquele, os que esperam no Senhor, nova força obterão. E tem dado certo, sabia? O fã do Senhor. Então, deixa essa palavra para que os irmãos venham se meditar, né? E aqui o 29, no finalzinho, ainda diz ainda, né? Não fica fadigado. Quem pode medir a sabedoria de Deus, né? Quem pode medir a sabedoria de Deus? Né? Porque Deus é tão imenso que nós não temos proporção do tamanho de Deus, né? Então, aos cansados, ele dá novas forças e enche de energia os fracos.
Vocês que estão em casa nos assistindo, que estão fracos, não têm energia, olha, entrega na mão do Senhor, que Ele vai te sustentar, vai te levantar, e você vai marchar firme e forte para a casa do Senhor Jesus. Amém? Até aí, pastor. Amém, graças a Deus. Deus a abençoe, né? Sabe que subir as escadas da igreja cantando é o melhor exercício de respiração que tem, né? Eu lembro até hoje, primeiro dia que eu cheguei ali na porta da igreja, eu falei, Senhor, tem certeza que é esse lugar que eu vi aquela escada? Hoje, olha, eu subo pelo menos umas 4 vezes no dia a escada da igreja. Isso é o mínimo, né? Dependendo do dia, subo muitas mais vezes. E o segredo é esse, é subir cantando, né? Quando chega lá em cima, ou você vai estar respirando melhor, ou você estará num lugar melhor. Então, vale a pena louvar a Deus, é uma bênção. O Isaac também, graças a Deus, conseguiu também aí entrar. Isaac, aquela posição que você tinha colocado antes estava certo. A gente está te vendo de lado, não sei se todo mundo está te... Isso aí, agora a gente está te vendo certinho, né? E a gente gostaria de lhe dar a oportunidade também para você falar algo da parte de Deus. Amém? É contigo. Amém, Pai do Senhor, irmãos. Eu queria ler em Êxodo. Na verdade, durante a pandemia, né, a gente aproveitei para poder escrever algumas palavras e uma palavra que eu gostaria muito de compartilhar com os irmãos, que eu meditei, é uma que o tema seria assim: o tempo em que o que você pensa e as suas atitudes definirão quanto tempo você vai passar pelo deserto. O povo de Israel, eles estavam no Egito presos durante 430 anos, sem direitos, sem reconhecimento, sem autoridade sobre a própria vida. E muitos deles, quem sabe naquela situação de prisão e cativeiro onde eles se encontravam, clamavam a Deus e pediam a Ele que o libertassem daquela situação. E o Senhor responde o seu povo enviando Moisés para que o libertasse. Mas antes de qualquer vitória, a gente primeiro passa pela prova, certo? E o povo de Israel começou a sua jornada com Moisés, marchando para a sua vitória, para um lar, para a sua liberdade. E em Êxodo 14, 11, do 10 ao 11, o povo de Israel começa a perder a sua fé. O povo de Israel começa a murmurar, eles começam a duvidar de Deus e a questionar Moisés: aonde está Deus? Por que nos tirastes do Egito? E em Êxodo 15, o Senhor diz a Moisés: por que você está me pedindo ajuda? Diga ao povo que marche. É uma parte que eu achei até engraçada. O Senhor é como se ele tivesse dito a Moisés: não está claro o que eu mandei você fazer com o meu povo? E naquele momento em que Moisés pergunta ao Senhor o que ele deveria fazer, o Senhor mostra para Moisés e o guia pelo seu caminho. E quantas vezes nós mesmos não deixamos de crer, começamos a duvidar pelas circunstâncias, pelas pessoas que estão ao nosso redor, pelas provas que começam a nos cercar. E quando a bênção estava nas mãos do povo, durante esse tempo, em Deuteronômio 2:7 vai dizer: lembrem que o Senhor, o nosso Deus, abençoou tudo o que vocês fizeram. Não esqueceu de vocês durante os 40 anos em que caminharam por esse deserto e sempre cuidou de vocês, dando-lhes tudo o que precisavam. O povo ficou com Deus, protegendo, Deus estava presente, Deus abriu o mar vermelho, Deus desceu como uma nuvem de fogo, os guiou, enviou maná, cuidou das vestes, cuidou do povo durante os 40 anos. E ainda assim, eles duvidaram, e ainda assim eles murmuraram.
e não tiveram crença em Deus. E essa não é a maior, a sentença que só caiu sobre o povo, mas também caiu sobre Moisés. Por mais que ele fosse um homem que estivesse guiando o povo, por mais que ele fosse um homem que estivesse confiando em Deus, em Números 20, capítulo 11 ao 12, vai dizer que Moisés levanta a sua mão para bater na rocha 2 vezes com o bastão, e saiu muita água, e o povo e os animais beberam. Porém Deus disse a Moisés e Arão: vocês não tiveram fé suficiente para fazer com que o povo de Israel reconhecesse o meu santo poder, e por isso vocês não vão levá-los para a terra que eu prometi a eles. Então, voltando um pouco antes desses versos, desse versículo, nós vemos que o povo estava furioso, estavam sedentos por água e murmurando como antes e como muitas vezes antes. E Moisés se deixou influenciar. Moisés deixou com que a dúvida do povo penetrasse em seu coração. E dessa forma, Moisés perdeu a sua chance de chegar à cidade prometida. Então, a pergunta que eu queria fazer é: existem pessoas nas nossas vidas que serão bênção e também existem pessoas em nossas vidas que serão maldições. E nós devemos ter o discernimento, devemos parar e pensar: qual testemunho essa pessoa tem passado para mim? De qual forma ela tem me influenciado? E uma coisa muito legal que veio em bem coincidência com a palavra foi a aula da IBD que nós tivemos sobre a ética cristã na igreja. Na igreja existem pessoas que sentem faltas das cebolas do mundo, como o povo de Israel sentia falta das cebolas do Egito? Existem. Nas igrejas existem gente insatisfeitas, como existia no deserto? Infelizmente, sim, existem. E qual é a melhor decisão que você pode tomar para fazer com essas pessoas? Eu tenho 2 dicas para você. Não se deixe influenciar. E segundo, ore pela vida delas. No deserto, é você quem decide quanto tempo você vai passar lá. No deserto, não duvide de Deus, não se deixe influenciar por pessoas que nunca confiaram em Deus de verdade. As nossas atitudes, os nossos pensamentos, a forma como nós vamos enfrentar as dificuldades que nós estamos passando hoje, vai definir quanto tempo nós vamos ficar nesse vale. Agradeço a oportunidade. Graças a Deus, amém. Deus te abençoe por esta palavra. Sabe, Isaac, você estava falando aí, eu peguei a caneta aqui para anotar rapidinho, para não esquecer. É um ditado popular, né, que diz assim, acho que nos anos 80, fizeram até uma música dizendo assim que a voz do povo é a voz de Deus. E, na verdade, a voz do povo não é a voz de Deus. Moisés, uma única vez só que ele ouviu a voz do povo, foi suficiente para tirar ele da rota. E ele pagou um preço muito alto por causa disso, né? Então, quando a gente está caminhando no deserto, enquanto você estava falando aí, né? Eu estava pensando aqui que no deserto surgem também pessoas querendo dar opinião, surgem pessoas querendo dizer a você como fazer, o que fazer, né? E a gente precisa tomar muito cuidado, né? Para que nesta caminhada, né? E é como você falou, quem vai decidir o tempo que você quer permanecer no deserto? Tem gente que faz casa. Moisés fez um tabernáculo no deserto e ficou por lá, né? E moral da história, morreu sem entrar na terra da promessa. É claro que nós entendemos, né, o propósito de Deus, mas tudo aquilo foi resultado também da ação do povo em desobedecer a Deus. E Moisés, por ser um líder e se deixar levar por um momento, né, pelos anseios do povo, acabou pagando um preço alto. Então, você estava falando aí, Isaac, e eu anotei aqui, ó, prefira sempre ouvir a voz de Deus. Nunca ouça a voz de alguém
que está do teu lado no deserto, porque pode ser que esta voz não seja de Deus. O pastor Jerônimo, eu estou muito feliz de ter você participando dessa reunião, né? E também sabendo da tua condição de saúde. Eu até perguntei ao pastor se ele queria falar alguma coisa, mas ele está muito mais disposto hoje a ouvir, né, aquilo que Deus tem para falar conosco. E eu creio, pastor, que Deus já tenha falado contigo aí também, né? Através dessas palavras que você ouviu, dizer que é uma bênção de Deus mesmo. E a gente gostaria de ouvir, então, você agora, irmã Iraí, trazer também uma boa palavra da parte de Deus aos nossos corações. Amém? Graças a Deus, né, que nós, aquilo que o Espírito Santo, né, nos dá, né, nós podemos falar. E hoje eu fiquei, como o pastor falou, né, a gente começa a ler a palavra de Deus e a gente vai indo, né, daí eu começo a escrever, né, eu vou escrevendo, né, tudo, vou lendo as partes, vou escrevendo, mas às vezes interessante que eu fico falando e depois eu vou assistir o que eu falei, meu Deus do céu, daí não deu nem para eu contar quantos né eu falei durante as palavras. Depois que a gente vai ver que a gente fala, a gente nem percebe, né? Mas Deus está conosco. Mas eu estava meditando na palavra do Senhor, lá em 1 Reis, no capítulo 1, eu meditei quase todo o capítulo 1 aqui, né? Mas lógico que eu não vou ler tudo, mas alguns versículos eu vou ler e vou tentar explicar alguma coisa, né, que o Espírito Santo falou no meu coração. Então, no versículo 17, vai dizer assim, rei Davi, aonde Betseba foi falar com o rei Davi, né? O rei Davi, o Senhor jurou pelo nome do Senhor, seu Deus, que o meu filho Salomão seria o rei em seu lugar e sentaria no seu trono. E depois, lá no versículo 28, onde diz que o rei Davi disse, chamem Betseba, ela voltou e ficou diante dele. Aí o rei lhe disse, eu prometo pelo Deus vivo, que me livrou de todas as aflições, que hoje eu cumprirei o juramento que fiz, que fiz a você em nome do Senhor, o Deus de Israel, o juramento de que seu filho Salomão seria o rei em meu lugar. O que eu estava meditando aqui é que lá no versículo 5 e 6, lá mais no começo, onde depois de que Absalão tinha morrido, o filho mais velho de Davi, Adonias, ele queria ser o rei no lugar de Davi. O que eu estava meditando aqui é que Deus tem uma promessa e muitas vezes aparecem pessoas, aparecem muitas coisas para querer impedir, né? Mas quando é promessa de Deus, não tem nada que vai impedir. Nós vemos que ele aqui, eu até marquei aqui, né? Ele falou, então Adonias é o filho mais velho de Davi, né? Que era filho de Davi com Hadite. Ele queria ser rei. Então ele falou com Joabe, falou com Abiatar, o sacerdote, e eles concordaram em ficar do lado dele. Porém, os sacerdotes Zadok, Benaías, Natã, o profeta, e Simei e os guarda-costas de Davi não ficaram do lado de Adonias. Então, diz que Adonias, vai dizer depois mais para frente ali, que ele fez uma festa, que ele ofereceu bezerros, ovelhas, né? E ele convidou os irmãos dele, os filhos de Davi, né? Convidou todos os outros irmãos dele, mas não convidou Salomão. Salomão era o que tinha a promessa, né? Para ficar no lugar de Davi, né? E ele não convidou Salomão.
nós vemos que Deus tinha promessa, era com Salomão, então nada ia poder frustrar. Ainda que ele tentasse, né, frustrar a promessa, mas ele não ia conseguir. Lá em Isaías 14, 27, diz assim, na versão NAA, pois se o Senhor dos Exércitos o determinou, quem poderá invalidá-lo? Se Deus tem promessa para a minha vida, para a sua vida, nós temos que confiar nele. Não adianta querer aparecer nenhum obstáculo, né? Como aqui, né? O que aconteceu, né? Que depois foram avisar, né? Betseba lá, que ele já era o rei, né? Ainda que apareça, né? Mas o Senhor, ninguém vai frustrar o que o Senhor quer fazer, né? Ainda nós vemos que Adonias achou que ele já era o rei. Lá em Jó 42, o verso 2 diz assim, ó, bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos pode ser frustrados. Então, o que nós podemos ver é que nenhum propósito de Deus vai dar errado na nossa vida. Se ele tem um propósito para a sua vida, para a minha vida, nós temos que confiar no Senhor, né? Que nada vai aparecer. O que nós podemos ver é que o propósito de Deus, nada vai dar errado na nossa vida. Ele pode realizar tudo o que ele quiser, os planos e todos os planos dele para as nossas vidas. Nós podemos até duvidar. Nosso Deus nunca nos deixa, nunca, jamais, irmãos, ele vai nos deixar decepcionado, mas sim nos surpreende e nos abençoa. O que é promessa dele para a nossa vida vai se cumprir, como se cumpriu na vida de Salomão, que nós vemos aqui, né? Ele cumpre e deixa envergonhado aqueles que querem impedir ou tomar aquilo, né? Como eu até anotei aqui, né? O que foi falado aí, né? O que o Isaac falou, né? Ele falou assim, existem pessoas que serão bênçãos. Existem pessoas que querem a maldição, ou seja, querem impedir muitas vezes. Foi o que aconteceu, né, aqui com Adonias. Ele queria tomar a bênção que era de Salomão, né? Mas Deus tem a hora de agir e ele age. Muitas vezes ele age aos poucos na nossa vida. Nós temos que esperar, né? Porque às vezes ele age aos poucos e nós temos que esperar o tempo dele, a vontade dele, né? Quando é coisa que tem que agir rápido também, ele age, se é necessário, ele age rápido, mas se é coisa que nós temos que esperar, nós temos que saber esperar no Senhor. Então, nós vemos que aquilo que Deus colocou, né, parece, então, está demorando, mas se nós colocamos nas mãos do Senhor, ele está agindo em nosso favor e nós temos que esperar. Eu meditei depois, ali numa parte do livro de Jó, que, como todos nós sabemos, Jó sofreu muito. Durante o seu sofrimento, ele conheceu Deus, ele teve uma conversa com Deus, e a cada conversa, ele ia descobrindo o Pai. Após o seu processo, o processo em que Jó teve que passar para aprender com Deus, representa, então, aqui, eu tinha escrito aqui, depois, né, ele falou aí do deserto, né, eu escrevi aqui, após os seus processos em que Jó teve que passar para aprender com Deus, representa o deserto que muitas vezes nós temos que estar passando, pois o nosso Deus não vai livrar muitas vezes do deserto, mas vai usar o deserto para que nós possamos aprender e subir de nível nas batalhas da nossa vida. Ele vem sempre com um escape. Dentro do deserto, ele não livra mesmo, mas ele dá sempre o escape, né, para a nossa vida. Isaías 43, o verso 13 diz, eu sou Deus e sempre serei,
ninguém pode escapar do meu poder, e ninguém pode desfazer o que eu faço. Isso é na versão da NAA. Então, Deus tem o comando de tudo nas suas mãos. A sua vontade é que deve prevalecer sempre em nossa vida. Talvez aquilo que você colocou nas mãos do Senhor, parece que está demorando, mas vamos ter calma e vamos confiar no Senhor, né? Que no deserto, diz aqui, né? No deserto eu farei com que estradas passem em terras secas. Então, isso daqui é Isaías 43, 19, que vai dizer assim, ó, pois agora vou fazer uma coisa nova que logo vai acontecer, e de repente vocês a verão. Preparei um caminho no deserto e farei com que as estradas passem em terras secas. Então, eis que porei um caminho no deserto. Então, rios áridos, ou seja, nada vai nos faltar, não vai faltar água, não vai faltar nada, ainda que tenhamos que passar, né, por muitas provações, muitas vezes, mas vamos crer, né, como aqui, né, a promessa que foi para, conforme eu li aqui, né, com a promessa que foi para Salomão, ainda que o outro quisesse tomar a promessa dele, mas a promessa era dele, se a promessa é para nós, então vamos confiar no Senhor, vamos crer que o que ele tem para a nossa vida, ninguém vai frustrar, ninguém vai tomar, né? É o que eu tinha colocado aqui, quando a promessa é de Deus, nada vai poder frustrar. Vamos crer no Senhor e confiar, seja lá o que for que possamos estar passando, mas vamos crer no nosso Deus, que é poderoso, e nada vai frustrar o que ele tem para a nossa vida. Que Deus abençoe, irmãos. Eu entendo bastante coisa, mas na hora de falar, né, aqui porque tem essas partes aqui, né, sobre Salomão, eu achei muito interessante, né, e o versículo, ainda eu vou ler aqui o versículo 36, que diz, não, 37, que diz assim, e que assim como o Senhor Deus tem estado com o Senhor, ele esteja também com Salomão, e faça com que o reino dele seja ainda maior do que o seu. Então, é isso que o Senhor tem para a nossa vida. Amém? Que Deus abençoe. Amém. Glória a Deus, né? Que boa palavra, irmãos. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Deus está usando a vida de cada um de vocês que falaram aqui nesta reunião, né? Falando, ministrando uns para os outros aqui. E esta palavra que a irmã Iraí começou a ministrar aí, eu falei, nossa, aí é uma pregação, né? Porque, olha, primeiro a gente vê assim, em cena aqui, Batseba, né, cobrando de Davi uma promessa. Você já viu uma promessa, o rei fez e ele deveria cumprir. Mas um detalhe importante é que na outra ponta da história tinha Adonias, né, que se julgava no direito de ser o herdeiro. E quantas vezes isso acontece conosco, irmãos? Nós estamos, né, debaixo, né, Maré? A gente está debaixo das promessas de Deus, temos algo já que Deus prometeu para nós, e aí aparecem os Adonias da vida, que fazem articulação, como ele fez aqui com os irmãos, com os sacerdotes, né? Até com os capitães do exército. Ele tentou, de todas as formas, convencer as pessoas que era a vez dele, mas não era, era a vez de Salomão. Então, meus irmãos, se você está debaixo da promessa de Deus, repouse tranquilo também, porque assim como Davi, né, que era homem de Deus, homem segundo o coração de Deus, né, foi fiel nas suas palavras e cumpriu a sua promessa, quanto mais Deus, né, o nosso Senhor, ele vai cumprir todas as promessas. Nós vamos... Pode falar, irmã Iraí. Não, depois, por fim, o pastor falou assim, ó, prefira sempre ouvir a voz de Deus. Isso. Exatamente, prefere sempre ouvir a voz de Deus. Não vai na onda do Adonias, não, porque o espírito de Adonias só causa rebelião, confusão,
distração e destruição, né? Mas quem fica do lado certo, Salomão, olha, a Bíblia fala aqui que Salomão tinha um intercessor aqui, que era a mãe dele, né? E nós também temos um intercessor. A gente tem o Espírito Santo, porque a Bíblia fala assim que quando a gente não sabe como orar, como pedir, ou seja, a gente chega naquele momento da vida que você fala assim, Senhor, o que eu faço? Fica tranquilo. O Espírito Santo, ele vai falar por você, ele vai gemer por você, ele vai interceder por você junto a Deus. E a promessa de Deus vai se cumprir. Nós queremos orar nesse momento, meus irmãos. Depois a Eduarda vai louvar ao Senhor com mais um hino, né? E também Deus abençoe a irmã Michele, porque o pouco que eu pude ver aí, né, nas cenas que ela e a Raila mostrou, a casa dela parece ter uma congregação lá reunida, né? Então, que Deus abençoe aí a Michele, as crianças que estão acompanhando. Deus abençoe a vida do Isaac. Deus abençoe o Ale, a Duda, a Maria Helena. Pastor Jerônimo, nós vamos orar agora por você, né? E a irmã Michele está colocando aqui que a Bruna, a Ana e toda a sua família estão ali reunidos também cultuando ao Senhor. Então vamos orar uns pelos outros agora, irmãos. E nesta oração, apresentar a vida do pastor Jerônimo. Depois desta oração, Eduarda, você vai louvar ao Senhor com mais um hino, amém? Então oremos aí, ó. Deus abençoe o povo de Deus aí na casa da irmã Michele. Vocês são bênçãos de Deus. Meu amado Senhor, nós oramos este momento com os nossos corações cheios de gratidão, porque o Senhor é maravilhoso. O Senhor tem usado a vida de cada um de nossos irmãos nesta reunião para trazerem boas palavras, palavras de ânimo, palavras de esperança, palavras de cura, de promessas sobre a vida do teu povo. E nós oramos neste momento, abençoando a todos que estão nesta reunião. Nós queremos, Senhor, pedir especialmente pela vida do pastor Jerônimo e pela sua família, que foram acometidos desta enfermidade e que estão, Senhor, no processo de recuperação. Que a tua bênção sobre a vida deles lhes traga saúde, que todos possam ficar bem, estar bem, para continuarem servindo aos teus propósitos e fazendo a obra que o Senhor tem colocado na responsabilidade deles. Senhor, enquanto nós estamos orando agora, envia sobre eles, Senhor, uma unção de cura, de restauração da saúde. Meu Deus, que as tuas mãos venham tocar na vida dos teus filhos, tirando toda a dor, todo estado febril, Senhor, tocando em seus pulmões, no coração, para que todos tenham saúde. Oramos, Senhor, também pela vida do pastor João Bosco, e o apresentamos diante de ti. Não sabemos a razão pela qual ele não está presente nesta reunião,